Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e eu quero falar um pouco sobre essa pesquisa que foi divulgada, esse levantamento que foi divulgado pelo Paraná Pesquisas em Pernambuco. A pesquisa é uma pesquisa de opinião pública, foi feita no estado de Pernambuco e tem um resultado que chama a atenção pelo crescimento de Raquel Lira. A governadora Raquel Lira cresceu, melhorou em relação ao resultado eleitoral que ela tinha, de intenção de voto que ela tinha anteriormente. A pesquisa anterior do Paraná Pesquisa foi feita em agosto. Então você tem lá em agosto um resultado que mostrava uma distância muito grande de João Campos para Raquel Lira. Essa distância diminuiu nesse período. João Campos caiu, ele perdeu 4 pontos percentuais e Raquel cresceu 7 pontos percentuais. A governadora cresceu 7 pontos percentuais. Então ela começa a se aproximar mais dele. A pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná tem o seguinte: primeiro eles fizeram a espontânea, né? A espontânea, eles perguntam se as eleições para o governador do estado de Pernambuco fossem hoje, em quem você votaria? Essa pergunta ela é aberta, então não tem um cartão com o nome dos candidatos. Por isso, existe uma diferença grande em relação ao resultado da estimulada. É como os eleitores, os entrevistados, eles não sabem em quem eles estão, quais são as opções. As opções não são apresentadas para eles. E aí, o que é que tem nesse resultado? 23% dizem que votam em João Campos, Raquel Lira foi citada por 17,8%. E aí você tem uma aproximação maior. Mas quando você vai para a estimulada, o que é a estimulada? O entrevistado, o entrevistador mostra um cartão para ele com o nome dos candidatos. Quais são os candidatos disponíveis para ele escolher? Aí sim, você tem um resultado mais aproximado do que seria uma eleição mesmo, quando você tem ali a lista com os nomes nos quais você pode votar. No caso dessa pesquisa, João Campos aparece com uma vantagem considerável ainda, uma vantagem grande de mais de 20 pontos percentuais. João Campos teria 53%, Raquel Lira 31%. Eduardo Moura aparece com 3,9% e Ivan Moraes 0,9%. O que é que chama atenção aqui? O João Campos, em agosto, ele tinha 57 pontos, então ele tinha 57%. Ele perde, de agosto até dezembro, ele perde 4 pontos percentuais. Ao mesmo tempo, Raquel Lira, que tinha 24% na pesquisa de agosto, sobe para 31%. Isso é uma tendência que vem sendo mostrada em outras pesquisas também. Em outras pesquisas, em várias outras pesquisas, essa tendência vem sendo demonstrada. E o que é que diz essa tendência? É uma tendência de crescimento de Raquel Lira e um recuo do pré-candidato, o prefeito do Recife, João Campos. Então ele tinha valores ainda mais altos em algumas outras pesquisas, ele chegava próximo a 70%. E agora ele está ali girando sempre em torno de 50 e poucos por cento. E nesse patamar aqui de 53%, ele está bem próximo de, se continuar nessa tendência, ele está bem próximo de cair para o valor abaixo dos 50%, que seria um marco. Esse marco abaixo de 50%, isso é algo que não aconteceu em nenhuma pesquisa até o momento. E aí representaria realmente uma queda. Não deve haver mais nenhuma pesquisa esse ano, talvez pesquisa em Pernambuco só no ano que vem, talvez em fevereiro, março, é quando deve ter pesquisa. Aqui, por enquanto, essa deve ser a última pesquisa deste ano de 2025. Agora, chama atenção realmente essa diferença. Chamou atenção porque ele tinha 57%, caiu para 53%, Raquel Lira tinha 24%, sobe para 31%. Diminui a diferença. Eduardo Moura tinha 3%, ele sobe para 3,9%. Eduardo Moura vai se consolidando como um ator importante, inclusive para definir se vai haver um segundo turno ou não nessa eleição de governador em 2026. Porque se você não tiver outros candidatos fora do polo ali, dos polos
João Campos, Raquel Lira, se você não tiver outro candidato competitivo, a tendência de que a eleição acabe no primeiro turno, seja para um lado ou para o outro, é grande, é muito grande. Então você tem aí um crescimento do Eduardo Moura. Ivan Moraes ele não tinha sido pesquisado lá em agosto e agora o nome dele é colocado e aparece com 0,9% nessa disputa agora. O que é que isso significa exatamente? O que é que a gente pode dizer assim o que é que significa exatamente essa mudança, esse crescimento? É um reflexo de outra pesquisa, dessa pesquisa mesmo, mas de outra pergunta que foi feita nessa pesquisa, sobre aprovação e desaprovação do governo Raquel Lira. Sim, é um reflexo. É um reflexo da governadora do governo, Raquel Lira, sendo mais aprovado do que desaprovado. Você tinha na pesquisa de agosto do próprio Paraná, pesquisas, no levantamento de agosto, você tinha a aprovação de 48% e a desaprovação, a rejeição no caso, de 47%. Então você tinha um empate. O que é que acontece na pesquisa agora, nesse levantamento de agora, de dezembro? Aquela aprovação que era de 48% subiu para 55%. 55% de aprovação. E a rejeição, que era de 47%, caiu para 40%. Então você tinha uma aprovação de 48%, subiu 7 pontos percentuais, e a desaprovação também caiu 7, quase 8 pontos percentuais, que era 47 um pouquinho, caiu para 40% agora. Então você tem uma diferença, não sabe, não opinou, 3,8%. Você tem aí uma melhora na avaliação do governo. Uma coisa que chama a atenção, e até a gente citou isso na coluna Cena Política no fim de semana, uma coisa que chama a atenção é que o governo Raquel Lira, os eleitores, os pernambucanos, eles tinham uma ideia no governo Raquel Lira que foi mudando ao longo dos anos. Em 2023, quando ela assume, existia uma expectativa muito grande que não foi satisfeita, as pessoas não estavam satisfeitas, então o sentimento era de frustração. Quando vai para 2024, ela começa a mostrar trabalho, mas ainda não tinha resultados. E aí o sentimento das pessoas passou a ser de que ela não teve tempo suficiente para mostrar resultados. Em 2025, as pesquisas qualitativas têm apontado que Raquel Lira ela já é avaliada de forma diferente. As pessoas, quando vão citá-la, quando vão falar dela, do sentimento que tem em relação ao governo, já falam nela como, olha, ela está trabalhando. Esse está trabalhando já é uma evolução em relação ao não teve tempo ou a frustração do primeiro ano. E aí você tem uma expectativa de que com as entregas que podem ser feitas em 2026, ela consiga passar do está trabalhando para o está entregando e conseguindo entregar melhorias em relação aos governos anteriores, coisa que era uma expectativa muito grande de que ela implementasse uma grande mudança no Estado. E essa mudança as pessoas se frustraram no primeiro ano. Então, isso começa a ter realmente um impacto. Agora, vamos lá. O que é que isso quer dizer do ponto de vista eleitoral? Em 2026, vai ser necessário observar o calendário eleitoral. Em abril, até o dia 4 de abril, João Campos, se realmente for candidato ao governo do Estado, ele tem que se desincompatibilizar, ou seja, ele tem que deixar a Prefeitura do Recife e se lançar ao governo do Estado. E isso precisa acontecer, segundo o calendário eleitoral, até o dia 4 de abril. Senão, ele não pode ser candidato ao governo. Então, 4 de abril, ele tem que renunciar ao mandato de prefeito. O que é que acontece até lá? Você vai ter janeiro, fevereiro, março e abril. O que acontece até o mês de abril é uma expectativa de que a governadora Raquel Lira acelere muito as entregas, exatamente para poder demonstrar que continua crescendo. Se ela continua crescendo e se aproxima muito dele, existe uma tendência hoje, quando você olha a curva das pesquisas, de que eles cheguem até março, abril, empatados. Se ele continuar crescendo, caindo no ritmo que ele está caindo, e ela continuar crescendo no ritmo que ela está crescendo, a tendência é que tenhamos um empate técnico ou um empate mesmo numérico
já em 2026, ali pelo mês de março até o início de abril. É exatamente quando o João Campos será obrigado a escolher, a decidir se ele vai renunciar ao mandato de prefeito ou não, se ele vai abandonar ali o mandato de prefeito ou não. E aí, dessa decisão depende o futuro dele. Ele não vai ser mais prefeito até a eleição, ele vai ter que rodar o estado, claro, não vai mais ser prefeito até a eleição e vai precisar enfrentar uma governadora que vai continuar sentada na cadeira de governadora, atuando como governadora ao longo da campanha. É um desafio e tanto que ninguém tem absoluta certeza de que realmente isso vai acontecer. Mas vamos aguardar para ver. Isso é o que dá para dizer agora dessa pesquisa e das perspectivas para o que ainda vem por aí. JC para ouvir análise. Eu agradeço a você pela audiência. Um grande abraço. Tchau, tchau.